Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal. Nossa, deu uma reduzida no ritmo aqui, que tá louco, acho que talvez eu estivesse muito rápido, mas vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ajudar aí, fazer todo aquele esquema, acionar sininho, marcar lá notificações. Tem o pessoal que recebe notificação como, nossa, todo dia você bota vídeo. Todo dia, tô tentando aí, né? Tô produzindo. Eu gosto, tô curtindo também. Não posso negar que eu não tô gostando de fazer isso. E hoje no Eu Recomendo Cinema, na verdade Netflix, o filme O Páramo, tá? Só para entender o que é páramo, páramo é um planal, é uma planície no alto, tá? Esse filme passa no final do século XIX, na Espanha, é uma produção espanhola, é um filme de 2021, a direção dele é do David Casademonte, tá? Um filme muito interessante, só assim, é que é o meu loading, né? O que acontece? Ele é um filme muito legal, meio contemplativo, meio de terror. Você fica assistindo pensando que é um filme de espírito. O que acontece? É uma família que se isolou do resto da Espanha em função das intermináveis brigas e guerras civis que você vai ter na Espanha do final do século XIX até você chegar lá na época da Segunda Guerra Mundial, né? Tem uma série de lutas internas e é uma família que decide se mudar para esse páramo, esse lugar, essa planície no alto e ficar longe disso. E o que acontece? Nessa situação está vivendo a mãe, o pai e o filho. Os atores são a Ima Cuesta, que dá um show de atuação, todos eles assim. Tecnicamente esse filme é impecável, a fotografia dele, a trilha sonora, as interpretações. Eu acho que chega um momento na história que ele fica um pouco amarrado assim. Porque o que acontece? Então tem essas três pessoas vivendo junto. A Ima Cuesta, que é a Lucia, o Roberto Álamo, que é o Salvador, que é o pai deles, e o Azier Flores, que é o Diego, que, esse menininho destrói na interpretação, assim, principalmente na mudança de movimento. Então são três pessoas que estão vivendo isoladas. O pai, você percebe que ele está assim, vivendo um momento horrível, tá próximo do aniversário dele, e tem uma cena logo no começo, assim, que o pai tá entalhando um negócio. Aí você percebe que ele estava entalhando o cabo de uma arma. E ele termina de entalhar, ele olha no cabo da arma, ele põe a arma assim embaixo do queixo e você vê que o cara tá pensando em se matar, assim. É muito forte essa cena é brutal. E aí no cabo da arma ele entalhou o Diego, que ele dá de presente pro menino. O menino tem uns coelhos lá e tal. E aí no dia do aniversário do menino, e a mãe é super ativa, ela tenta manter o menino animado, ela contrapõe essa depressão do pai. E no dia do aniversário, o pai do menino conta a história da irmã dele, que teria morrido. Na verdade, você vai perceber que ela cometeu um ato contra si mesma, né? E o que ela fez? Ela sucumbiu ao medo. Então ele fala que o medo, ele conta a história para o Diego, que o medo, existe uma entidade, um espírito que se alimenta desse medo. Eles estão vivendo, tem o menininho, tem os lances deles lá, e de repente um dia, e eles têm um limite assim que eles traçaram na propriedade que não pode passar dali. E o pai dele, para não fazer com que o menino saia pela curiosidade, falou, aqui vive o ser que se alimenta do medo e tal. Chega um cara, ele e o menino encontram um cara que você percebe que o cara veio desse mundo externo, da guerra e tal. Pra mim ficou muito claro uma coisa, mas não sei. Pra mim o cara já tinha tentado contra si próprio, com uma arma e não deu certo. Eles recolhem esse cara, eles levam pra casa, cuidam. E quando tem um dia lá que, logo no começo, que eles cuidaram do cara, o cara aparece na cozinha, tá o Diego e a Lucia assim,
e o cara aparece, o cara pega a arma deles, eles têm uma arma de caça, que é essa arma que estava entalhada de Diego. E o cara vai lá e puff, na frente deles, uma cena brutal assim, e cai e você vê que eles ficam desesperados. Aí é uma cena, eles têm que limpar, a mãe tentando, a mãe que estava super animada, tentando manter as coisas para frente. E aí o pai, o Salvador, que ele pega e fala, não, eu tenho que levar o corpo dele, porque a família pode estar esperando, vai saber, ele não sabe o que aconteceu, e vai numa missão de devolver esse corpo. Mas você percebe que a Lucia, ela já está sentindo que o marido dela não está legal, e ela fica naquela. O que acontece? A Lucia começa a desmoronar. E esse ser que se alimenta do medo começa a ganhar força. Então ela começa a ver problema em tudo, começa a achar que tem alguém tentando pegá-los. E aí nesse momento, o Diego, que era bem mais frágil, ele começa a se tornar um menino forte e fazer as coisas que estão... cozinhar, ele vê que a mãe dele está cada vez pior, assim, e ele vai tentando controlar essa situação. Um dia ela chega para ele e fala assim, ó, se você precisar, se alguém vier dizer, ó, você esfaqueia aqui, não sei o que, ela ensina a esfaquear e tal. E essa entidade vai crescendo, vai chovendo, os elementos, começa a ter problema com os coelhos, e eles começam a ficar presos dentro daquela caixa, e aquele ser vai ganhando força, até que chega um determinado... A Lucia... Meu, tem uma cena que é muito, muito, muito forte. Cara, maracas castanholas do spoiler. Então, assim, se você quiser parar aqui, seria legal, porque de aqui em diante vai ter spoiler. Beleza? O que acontece? A Lucia tenta se enforcar e o menino tentando tirá-la. E o desespero dele, vendo a mãe daquele jeito. Aí vai... Ela o bota pra fora da casa, depois ela se recupera, tal, depois ela corta o cabelo. Meu, você vai percebendo que vai degringolando a situação de um tal modo, até que um dia ele enfrenta esse ser, que aparece pra ele, e esse ser o bota pra fora da casa, e quando ele volta a mãe dele tá esfaqueada. Mas ela tá esfaqueada naqueles pontos que ela tinha dito pra ele. Ele vai pegar a mãe dele, ele vai enfrentar de novo esse ser, ele vai pegar a mãe dele, a Lucia, e vai levá-la, vai passar dessa fronteira, vai chegar num riacho assim. Ela não tinha morrido ainda. Quando ele chega no riacho, ela já está morta. E aí ele a abraça, ela está com vestido vermelho, que é a ideia da verdade, né? Aquilo que eu já tinha falado antes da simbologia do vermelho aqui. E ele a leva até esse lago, e nesse lago ele vê que ela está morta, ele a abraça e no olho dele aparece o ser de novo. E de repente esse ser some. E ele a deixa naquele lago e vai embora em direção aonde seria a cidade onde as pessoas estão morando, ou seja, ele não vai mais viver naquele lugar lá. Qual é a simbologia disso, o que quer dizer esse final? Então quando o filme acaba, fica meio sem pé nem cabeça, assim, você fala, bom, mas e o monstro, ele era verdadeiro, ele não era? Na verdade, nunca teve o monstro do ponto de vista físico. O medo, esse monstro que aparecia para eles, que apareceu para o pai, que apareceu para a irmã do pai, ele sonha, ele tem um sonho, uma hora que ele vê a tia dele se jogando, porque ele fala, a minha irmã foi consumida por esse monstro do medo, e ela se jogou. Então o menino fica com essa construção que é feita na cabeça dele. E você vai entender, o pai dele, antes, só para entender, o pai dele... Aparece as coisas dele e o cavalo lá, mas então você fica entendendo que o pai dele talvez tenha morrido. Então o que você entende? O medo ali, o monstro que se alimenta do medo, é a depressão. Cada simbolo, ele vai simbolizar o que é a depressão para aquele pessoal. Então cada um daquelas pessoas vão sendo vítimas. A Lucia, por exemplo, quando ela vê o suicídio do cara na frente dela e do menino, ela e o marido vai embora, e o marido, é legal a cena aqui. Então o marido vai, e aí você começa a ver que eles estão começa a aparecer um lance deles entalhando. Eles vão fazendo marcas numa madeira, assim. Você vai entendendo que cada marca daquela é um dia que o cara foi. Chega uma hora assim que a cadeira tá toda cheia de recorte, então que o cara não, ela percebe que o cara não vai voltar. Então aí ela, que ela era uma mulher super alegre,
e tentava manter a força daquele casal, daquele lugar, ela começa a entrar em depressão e esse medo começa a ganhar força. E ele vai ganhando força através da situação que ele vai vendo com a mãe dele. E naquele momento que ele abraça o corpo da mãe dele e aparece o negócio no olho dele e ele deixa o corpo dela e vai para a cidade e o negócio some, é ele simbolicamente dizendo que ele não vai deixar se alimentar por isso, que ele não vai alimentar esse medo, ele vai ter que lutar, ele vai ter que viver, ele vai continuar em frente. É um filme muito interessante, muito bem feito, muito bonito, apesar de ser um filme de terror, né, acaba sendo um filme de terror, mais terror ainda, porque acaba sendo uma situação da vida real, né, então você vê que não tem um elemento externo, um elemento fantástico, mas é a gente lidando, né, com essa solidão. E é interessante você pegar nesse tempo agora, ele trazer uma história antiga, mas uma coisa que muita gente acabou vivendo nessa época da pandemia, que é a solidão, que é ficar isolado das outras pessoas, que é... E quando você está sozinho com você mesmo, é o grande momento de você ir lá e alimentar esse ser que se alimenta do medo, né? O piranoia, o grande piranoia aí, você ficar pensando coisas e você não tem com quem, alguém chega para você e fala, mano, para, foca, né? E foi o que faltou ali para aquela família que acabou perdendo o rumo totalmente. Filme muito legal, eu recomendo, tem hora que fica meio no ar assim, o que era a ideia geral dele, mas depois se você voltar, prestar atenção, dá para sacar direitinho isso, beleza? Eu recomendo o Páramo, produção espanhola da Netflix de 2021. O poema de hoje, ele vai se chamar O Medo. O mesmo medo que o impulsiona a continuar infinitamente contra o desconhecido é o mesmo medo que o paralisa a estacar instintivamente frente ao impensável. E o maior medo de tudo é que a escolha entre parar ou continuar cabe apenas a você. O medo, ele é um sentimento dúbio. Às vezes eu, por medo de algumas coisas, eu vou criar coragem para enfrentá-las. E no caso do que é a decisão que o Diego toma no final do filme, mas que também pode ser o catalisador da derrocada de alguém, que é o que acontece com as demais pessoas, as pessoas que acabaram se entregando e alimentando essa situação, né, que é, na verdade, esse grande ser vai ser essa depressão. Beleza? Diz aí, você já assistiu esse filme? Você conhecia? Eu esqueci de falar alguma coisa? Você já assistiu? Ficou com vontade de assistir? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.